Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Pedagogia Sistêmica, Diego Balieiro falando. Nessa aula nós vamos falar sobre os princípios sistêmicos. Para entendermos pedagogia sistêmica, precisamos entender primeiro os princípios sistêmicos. Essa é a condição para você poder praticar a pedagogia sistêmica, certo? Então, o que são princípios? São leis universais, tá? E o que são leis universais? São decretos que o universo impõe para a gente. E eles existem independente de mim, de você. E provavelmente quando você nasceu, quando eu nasci, eles já existiam. Tá? Daqui a 100, 200 anos, esses princípios continuarão a existir e atuar sobre você e sobre os grupos, sobre as organizações. Tá certo? Então, por que são leis? Porque elas são impossíveis de ser manipuladas e de serem alteradas. Ou seja, ou você dança com elas, né, acompanha elas, ou você simplesmente sofre com elas, tá? Então, você não precisa querer ser um expert em leis sistêmicas. Basta você compreender que elas existem. As leis, elas apenas necessitam ser reconhecidas. Quando eu reconheço, eu consigo me libertar, né, de crenças, de traumas e de situações passadas, tá? Então elas estão a serviço da vida e quando você entende, ok, pode seguir para frente, tá? Como são princípios, elas atuam sobre família, empresa e escola, por exemplo. Tá? Então, a constelação, quando chega até o Hellinger, ele aplica a família, né? E por isso que tem o nome de constelação familiar, né? Muitos chamam de constelação sistêmica. Por quê? Porque no começo se trabalhava a família, depois observou, né? Se observou que poderia trabalhar, por exemplo, outras questões em relação à família, como por exemplo, herança, um terreno que você não consegue vender, por exemplo, uma casa, né, que se tem dificuldade de, por exemplo, vender uma casa, de receber uma herança, né, de vender um bem da família. Então começou a se constelar coisas que vão muito além do pai, da mãe, de filho, de sintoma. Por isso que se chama constelação sistêmica, porque você constela todo o sistema de uma família, tá? Então, as constelações elas são aplicadas na família, e aí eu já falei do Hellinger, né? Elas também são aplicadas à empresa, constelações empresariais, tá certo? Então você pode constelar uma empresa, o lucro da empresa, o dinheiro da empresa, os funcionários, né? Os sócios, porque os princípios são os mesmos e eles atuam, né, nas organizações. As constelações também são aplicadas à escola, é isso que a gente vai aprender hoje aqui, tá? Pedagogia sistêmica. E a título de curiosidade, as constelações também estão sendo aplicadas no direito para resolução de conflitos, tá? Ok? E existe também a constelação aplicada com cavalos, que é maravilhoso. Se vocês quiserem pesquisar, eu já fiz muita constelação com cavalo, workshop, e é sensacional. A título de curiosidade, né? Por que eu estou falando isso? Para dizer que os princípios são universais. Tá? Então, nós vamos falar hoje, né? Nessa aula, sobre o princípio do pertencimento, tá? Existem três: pertencimento, compensação e ordem. Nós vamos falar apenas do pertencimento, tá? E o que significa pertencimento? Gente, enquanto você não entende esse princípio, você não deslancha na vida. É impossível. Precisa entender o princípio do pertencimento. O pertencimento diz o seguinte: tudo faz parte, tá? A lei do pertencimento, ela não admite
exclusão. Ela diz respeito à inclusão e exclusão, esses dois aspectos, tá? Pertencimento, inclusão e exclusão, tá? Então, o que é o pertencimento? Tudo e todos que pertencem à nossa família, todos fazem parte. Então, uma família é composta por pai, mãe, tá? E os filhos, tá? E tudo aquilo que abarca, por exemplo, a casa, né? O animal de estimação, né? Também faz parte. A história dessa família, a cidade onde essa família morou, né? O que aconteceu, se houve doença, se houve êxito, sucesso, o dinheiro dessa família, o sucesso dessa família, o fracasso, tudo faz parte. Tudo pertence. Por isso que o nome é pertencimento. Na escola, todos fazem parte. O zelador, a cozinheira, o porteiro, o pedagogo, o professor, a pessoa que trabalha no administrativo, que trabalha no xerox, na informática, os alunos, tá? A sala de aula, o quadro e também o nome dessa escola, a história dessa escola, a história dos professores, a história dos alunos, tudo faz parte. Então o espaço físico é apenas uma parte. O projeto político-pedagógico é apenas uma parte, né? O corpo dos professores lá, né, é apenas uma parte. Então são partes que formam um sistema integrado, né? Então se uma parte desse sistema estiver doente, ela compromete todo o funcionamento da escola, da família, da empresa, tá? E a constelação tem muita demanda, muito trabalho, tá? Por quê? Lei do pertencimento. Todos pertencem, tudo pertence. Tá, Diego, agora que eu sei que tudo pertence, o que muda quando eu sei sobre o pertencimento? Muda o seguinte, quando existe uma coisa, um trauma na escola, na família, algo que se repete há muitos anos os alunos sofrem com isso, com bullying. Aí, por exemplo, essa escola já tem 10 anos e sempre teve bullying, mas nunca ninguém falou nada. Exclusão. Deixa pra lá, deixa quieto. Até que um dia alguém esfaqueia um amigo, é chamada a polícia, ou seja, foi violada a lei do pertencimento. Algo foi excluído. Na família, a mesma coisa. O pai estuda, a mãe estuda, o irmão mais velho vai bem, o do meio também, de repente um se torna alcoólatra, não quer estudar. Exclusão, tá? Quando os padrões se repetem, é exclusão. Você não pode considerar a exclusão um fato isolado lá que aconteceu, uma exceção. Mas quando isso começa a virar uma regra, é porque naquela comunidade existe exclusão. E isso diz respeito à lei do pertencimento. Quando o pertencimento é violado, com certeza vai ter prejuízo, tá? Mas, Diego, como é que funciona isso? Todos nós, quando a gente faz parte de um grupo, igreja, clube da segunda, clube da terça, clube o clube social da piscina, o clube lá, por exemplo, do jogo de xadrez, né? Ou seja, né, o clube da família, o grupo da família, da escola, todo grupo ele é conectado pelo que a gente chama de consciência. O que é consciência? É uma crença. Aquele grupo está lá em nome de uma crença, em nome de uma vontade, de um desejo, né? Pode ser chamado também de espiritualidade. Uma crença. Então, todos estão naquela escola com um objetivo em comum, né? O professor de passar o conteúdo, o aluno de aprender o conteúdo, né? O porteiro de receber os alunos para que os alunos possam entrar na sala e aprender o conteúdo, o pedagogo para fazer as coisas acontecerem, o diretor para organizar, para administrar, a secretária para lançar nota, todos estão ligados por um destino. E a gente chama isso de consciência, tá? E o que acontece? Quando alguém, por alguma razão, desobedece alguma norma, né? Acaba muitas vezes sendo excluído. Isso é muito comum. Ah, fulano, você desrespeitou o teu professor, tu tá fora da sala de aula. Nós vamos falar isso na hora de aplicar o método, tá? Isso é exclusão. Você tirou uma nota baixa, você está reprovado. Exclusão.
Alguém da família, esse é um bêbado, não para em emprego nenhum. Nem fala nesse traste aí, né? Exclusão. Tá? Ó, o fulano lá, meu Deus, mas é um mulherengo, ele trai a mulher dele. Daqui a pouco todo mundo começa a falar mal. Exclusão. E como é que eu excluo? Geralmente pelo mesmo motivo, por essa consciência, que a gente chama de boa consciência. Em nome da moral e dos bons costumes, fulano, você não cumpriu? Vai ser penalizado, né? Então, claro que aparentemente precisa de ordem, precisa de regra, mas na alma, no espírito da organização, isso muitas vezes acaba causando um grande bloqueio, né? E faz com que essa história comece a se repetir. Então, aquele aluno, né? Calma, gente, que eu vou explicar com mais detalhes depois. Quando o aluno é excluído, talvez daqui 2 anos aquela situação se repita com outro aluno. Tudo aquilo que eu excluo se repete, tá? Por exemplo, o Freud já falava isso e Jung, né? Se eu não quero ver, aí que vai aparecer, né? Por quê? Porque nós somos conectados por uma consciência que tudo sabe. E quando alguém é expulso, é excluído por comportamento, é julgado, aquela consciência, ela mostra que aquilo precisa ser resolvido, tá? E geralmente sobra para aqueles que ficam. E uma pessoa muitas vezes é excluída por diferentes comportamentos, porque traiu, porque não pagou fulano, porque não quitou as dívidas, porque não casou, deixa eu ver o que mais, porque não foi um bom aluno, porque não foi uma pessoa brilhante, porque não realizou os sonhos, tá? Porque agrediu alguém, porque estuprou, porque tirou a própria vida. São diferentes contextos, todos de exclusão. Porque são autistas, entendeu? É excluído. Então é importante que a gente tenha essa consciência sobre a lei do pertencimento. Enquanto eu não sei disso, eu continuo julgando e excluindo. Porque o que é excluir? Ser indiferente. É você não reconhecer que uma situação precisa de um tratamento diferente. Tá? Não é também, gente, então quer dizer que agora temos que perdoar todos e fazer de conta que nada aconteceu. Não. É você reconhecer que algo precisa ser feito. Apenas isso. Tá? E por que isso, gente? Deixa eu explicar aqui, através dos bonecos, como que funciona. Tá? Essa lei aplica também aos animais. Né? Muitas vezes os animais têm um tipo de comportamento, eles têm um lugar onde eles habitam, e muitas vezes o homem vai lá e desmata uma floresta, e aí esses animais ficam muitas vezes desprotegidos, e aí eles vão perdendo a força deles, e o grupo deles vai diminuindo e vai entrando em extinção. Isso também é uma exclusão, né? Porque eles precisam do grupo, eles precisam também do sistema deles, tá? E nós somos seres biológicos, tá? Isso está na nossa biologia, né? E muitas vezes a gente acaba não entendendo. Então, por exemplo, a sua família, né? Vamos imaginar que temos aqui, ó, por exemplo, vamos pensar aqui, que tem o seu pai, aqui, tá? Aqui é a casa de vocês, tem o seu pai, mas também tem a sua mãe. O seu pai e sua mãe se conhecem, e aí começa a história deles. E aí eles percebem que falta algo, tá? Percebem que eles podem crescer, e aí eles têm você de filha ou filho, tá? Aqui, ó. Olha que família completa aqui, né? Pai, a mãe e o filho, ou a filha, né? E aí, junto com vocês, tem uma consciência que liga vocês, a história de vocês, que vocês carregam, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes, vamos imaginar que essa criança tem 5 anos e a mãe morre, tá? E o que acontece? Quando a pessoa morre, independente do que foi, doença, acidente, ela acaba sendo excluída. Os mortos, eles são excluídos. E o que acontece? Né? Esse peso acaba ficando para as pessoas que ficam aqui, ó. Percebe? Ó, essa pessoa morre e ela acaba sendo excluída. Começa a ficar pesado para essas pessoas aqui. Percebe? É por isso que quando se exclui alguém, porque morreu, porque foi embora, porque não sei o que lá, ou esse casal se separa, acaba sobrando para quem fica, para honrar essa consciência. E isso acaba se tornando um peso, tá?
Então o que a terapia, a constelação, a pedagogia faz? Ela consegue ressignificar esse peso e tornar a vida das pessoas, tá, que ficaram mais leve. Tá? Por que eu falo isso, gente? Porque eu percebo que as duas grandes dificuldades quando se trata do desenvolvimento humano, uma delas é o apego, tá? A pessoa não consegue lidar com perdas. Por quê? Porque fica difícil. É um grupo, um é excluído por algum comportamento, né? Aqueles que ficam acabam sofrendo. E aí ele vai para o psicólogo, psiquiatra, ele não entende o que acontece. Foi uma exclusão. Não tem remédio e diálogo capaz de superar aquilo. A não ser quando eu tenho consciência e honro aquela pessoa, tá? Que deixou a família, deixou a escola, tá? Porque por mais que essa pessoa é excluída, ela é banida, a consciência fica. E muitas vezes acaba pesando, né? E às vezes essa pessoa perde o pai também, tá certo? Vamos imaginar aqui. Perdeu o pai. E ela ficou sozinha, carregando todo o peso da família. Começa a acessar o que a gente falou lá de corpo de dor. Né? Enquanto ela não entende isso, ela acaba se sentindo solitária. Ela não consegue lidar com perdas. Né? E muitas vezes começa a experimentar sofrimento. Outra questão que eu vejo que é muito difícil superar são os abusos. Tá? Por quê? Porque existe muita exclusão quando acontece um abuso, seja sexual, verbal, físico. Tá? Aqui, ó. Tá? Então isso é pertencimento. Tá? Quando alguém é excluído, a história se repete. Tá, Diego? E quem é excluído? Geralmente o alcoólatra, aquele que não se comportou de acordo com as normas daquela família, daquela escola, né? E como é que eu faço para eu restaurar o pertencimento? Eu preciso lembrar dessa pessoa com amor, com carinho, tá? Compaixão, sem ter dó dela, mas também sem excluir, tá? E geralmente fazer uma homenagem para essa pessoa. Muitas vezes essa história aconteceu com seu pai, com seu avô, aconteceu lá com a sua bisavó, com seu bisavô, né? E às vezes são várias mulheres que estão experimentando sofrimento. Por isso que é tão difícil muitas vezes tratar uma depressão. Desafiador, perdão. Por quê? Porque há muitas gerações que as mulheres precisam ficar quietas. Elas não podem falar nada. Que os homens são desvalorizados. Que os homens são tratados como são menos, né? Ah, homem, esse é menos, né? E as mulheres muitas vezes carregam todo esse segredo, né? Então, isso se chama exclusão, tá? E é da lei do pertencimento. Como que eu faço para restaurar? Incluindo, tá? Olha, fulano morreu, eu vou fazer uma homenagem para ele. E vai muito além de fazer uma missa de sétimo dia, de fazer um túmulo. É muitas vezes dentro da sua casa, você fazer um mini altar, né, com a fotografia dessa pessoa, como se você prometesse, olha, jamais vamos esquecer de você e principalmente da sua memória. Percebe? Porque os mortos é como, ou as situações que a gente quis que fosse embora, às vezes um imóvel ou qualquer outra situação, elas precisam ser reconhecidas. É como se uma pessoa que morreu quisesse ouvir de você a seguinte frase: olha, muito obrigado por tudo que vivemos e pelo tempo que passamos juntos. Isso também vale para relacionamentos. Às vezes eu atendo alguma pessoa e ela fala assim, o meu ex-marido, eu falo, como assim ex-marido? Não, é ex-marido. Eu falei, não existe ex-marido. Se você se relacionou sexualmente, ou enfim, essa pessoa para sempre vai ser um relacionamento seu. Pode ser que ela seja o antigo, né? E que agora você tem um relacionamento novo. Mas não existe ex-marido, assim como não existe ex-filho e não existe ex-pai, ex-mãe, ex-professor. Todos pertencem, porque nós somos conectados por um vínculo sustentado por uma consciência, tá bom, gente? Então eu espero que essa aula tenha feito sentido, tá? E nas próximas aulas nós vamos aprofundar o princípio do pertencimento. Um grande abraço, fique bem, até a próxima aula.